Ok, bom, na próxima aula, tá? Só para saber o tempo. Então, então na última aula, as últimas coisas que nós fizemos era relacionado com uma outra caracterização que nós vamos terminar hoje de funções subharmônicas. Então, isso então, o que eu quero demonstrar é um teorema. Um teorema. Então, que para u, uma função localmente integrável, suponha que para todo V de classe C2, ou de classe C2 com suporte compacto em ômega, que é positivo, nós temos essa integral. Então, isso é medida de Lebesgue. Então, de zero e coisa. Então, sobre ômega maior ou igual a zero. Então, existe uma função subharmônica, única u barra em subharmônica em ômega, tal que u é igual a u barra em quase todo ponto. Tá. Então, isso é o que nós queremos demonstrar. Então, nós fizemos uma sequência de lemas. A primeira era muito desse resultado melhor? Então, muito desse resultado é relacionado com os conceitos de regularização, de suavização de funções, e várias propriedades para funções subharmônicas que são suaves. O que isso nos dá para funções subharmônicas arbitrárias. Tá? Então, o primeiro lema é se u é de um log, um ômega, então u epsilon vai para u em quase todo ponto. U é se u é contínua, então u epsilon vai para u uniformemente incompactos. Uniformemente incompactos. Então, aqui u epsilon é uma regularização, então é uma convolução da função integrável, a convolução com uma certa função, com uma função que eu vou descrever. Então, isso é onde vou colocar isso é u epsilon para ser consistente. Não, isso é epsilon embaixo. Então, isso é onde u epsilon é igual a u, a convolução com alguma phi epsilon, que é, então, u epsilon de x, a integral sobre ômega de u de y vezes phi epsilon de x menos y de lambda. Que você pode escrever como a integral sobre R2, nesse caso, de u de x menos epsilon
W φ de W de lambda. Então isso é para φ, uma função suave de suporte compacto com suporte no disco unitário, que depende somente apenas no raio que é o raio do ponto, o x. Então isso é tal que a integral é igual a 1, onde φ epsilon é igual a 1 sobre epsilon quadrado. Então em z é igual a φ de z sobre epsilon, 1 sobre epsilon quadrado. Então isso é para d. Então na outra expressão eu tinha eu escrevi uma coisa parecida com isso em R d. E aqui d é igual a 2. Né? Então esse resultado eu tirei do livro eu já mencionei outra vez, eu tirei do livro sobre equações diferenciais parciais do Jürgen Jost, um livro muito bom dele. Tá. E a próxima lema 2 é que se U tem C2, então U é subharmônica se é somente se o Laplaciano é maior ou igual a 0. Se somente se o Laplaciano é igual a 0. E antes, eu acho que nós demonstramos que subharmônica implica isso. Então, essa demonstração nós fizemos nas duas direções, separadamente. Tá? E a próxima lema que eu vou começar, onde eu vou começar hoje, é o terceiro. Então, isso é lema 3. Então, suponha que U é suave em ômega e é subharmônica em ômega. Então, U epsilon, definida assim, decresce para U quando epsilon decresce para 0. Então, isso é para epsilon positivo decrescendo para... Então, epsilon positivo decrescendo para 0. Então, isso quer dizer que isso vale para todo ponto. Então, observação, a gente vai usar alguma coisa desse tipo. Então, observação
é que uma sequência decrescente de funções subharmônicas também é subharmônica. Então, observação, o limite de uma sequência decrescente de funções subharmônicas também é subharmônica. Nesse caso, a gente já sabe que a função u é subharmônica, mas a gente vai utilizar essa observação na próxima. Eu acho que depois dessa lema, então, podemos demonstrar o teorema. Então, mas esse fato de uy ser decrescente, junto com esse fato sobre sequências de funções subharmônicas decrescentes, isso vai nos dar o resultado desejado. Então, a demonstração. Então, a primeira coisa é que uy é subharmônica, porque satisfaz a desigualdade do valor médio. Então, eu demonstro isso. Então, a integral de 0 até 2π de uy de x mais r exponencial de i θ de θ. Uma observação é que uy é definida, então, isso é subharmônica, mas não em todo ômega. Você, uy, só vou escrever de novo, uy é subharmônica em ômega epsilon, que é os pontos, aqui, a distância de z até o bordo de ômega é maior que epsilon. A necessidade dessa desigualdade, então, você pode refletir um pouco. Eu vou fazer um desenho para mostrar o porquê. Mas essa integral aqui é um duplo integral, é igual a integral sobre C da integral de 0 até 2π de u de z vezes φ epsilon de x mais r x mais, então, esse valor exponencial de i θ menos z, e integrando primeiro com respeito a θ e depois com respeito a z, dθ dz. Então, isso é, então, as duas direções ali. Tá? Então, então nós temos essa integral que eu posso fazer
eu vou escrever isso como W. Então, eu escrevo W é igual a Z menos exponencial de R e θ. Então, é Z igual a W mais R e θ. Então, então essa dupla integral, então talvez... então, essas funções são suaves, então eu posso trocar a ordem de integração. Então essa integral é igual à integral sobre C é 0 até 2π de U de W mais U de W mais R exponencial de θ é φ epsilon de x menos W dθ dW. Agora, esse termo independe de θ, então eu posso então, tirar isso fora da integral com respeito a θ, e então eu tenho dθ aqui, então essa integral é maior ou igual a U de W. Então isso é maior ou igual a U de W por U ser subharmônica. Então isso é maior ou igual à integral sobre C de U de W de φ epsilon de x menos W de W, que é igual a... isso é maior ou igual a... Então, isso vezes 2π. Então, isso é maior ou igual a 2π aqui. E isso é igual a 2π vezes essa convolução, é exatamente essa função u epsilon. Então, isso é igual a 2π de u epsilon de x. Então, u epsilon é menor que o valor média no disco em volta do círculo em volta daquele ponto x. Então isso implica que u epsilon é subharmônica. Tá. Mas eu posso acrescentar isso. Então, isso é o primeiro ponto que eu queria observar. Mas a próxima coisa é que u epsilon de x é a integral de u de x mais epsilon z φ de z dz, que é igual à integral de 0 até 2π, a integral de 0 até infinito de u de x mais epsilon r exponencial de i θ, φ de r vezes r dr dθ. Então, isso é r dr dθ. Então, isso é só escrever a integral em coordenadas polares.
né? Então, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente junta esse θ, então a gente está integrando 0 até 2π dessa função, agora integrando com respeito a θ. Então, isso é igual a uma integral de 0 até infinito de r, φ de r, agora usando o fato de que essa função θ independe, então, essa função r independe, na verdade, θ é uma outra coisa aqui, mas aqui eu estou usando o fato de que φ de z só depende do raio. Então, φ de r pode sair da integral de θ. Então, φ de r sai, que sobra é isso. Então, u, que é de x mais epsilon r exponencial de iθ, dθ, agora dr. Então, só que isso era a função m, agora como uma função desse raio, m de epsilon r. Então, essa função é uma função crescente. Então, essa função é crescente. Então, isso quer dizer que se epsilon é menor ou igual a epsilon 1, temos, então, tudo isso, é menor ou igual a 0 até infinito, de r, φ de r, u de x mais epsilon linha de r exponencial de iθ dθ, também integrando com respeito a r. E isso que é igual a u de epsilon linha daquele ponto x. Então, u epsilon, então isso quer dizer que u epsilon de x é menor ou igual a u epsilon linha do mesmo ponto x. Do mesmo ponto x. Então u epsilon de x decresce. Então, isso é decrescente quando epsilon decresce para 0, esses valores decrescem para alguma coisa, e pelo último lema que aparece naquele livro do Jürgen Jost. Então, essas são funções contínuas. Então, isso são funções contínuas. O u é uma função contínua. Então, u é uma função contínua. Uma função contínua. Então, isso decresce para u de x, pelo último lema. Então, agora, isso nos dá o que é necessário para terminar a demonstração do teorema. Tá? Então, o teorema
Tá. Então, se U está em L loc em ômega, então isso é a função é integral, a função U é integrável em conjuntos compactos, subconjuntos compactos de ômega. Então, então primeiro, U epsilon, que é U convolução com φ epsilon, é não. Tá. Então, suponha que para todo V de classe C2 com suporte compacto, V maior ou igual a zero, temos a integral de U vezes o Laplaciano de V. Suponha que isso é sempre não negativo. Suponha que isso é maior ou igual a zero. Então, U epsilon, que é a convolução de U com φ epsilon, é subharmônica. Então, isso é subharmônica é suave. Tem U epsilon. Segundo, que se zero é menor que epsilon, menor ou igual a epsilon linha, U epsilon de Z é menor ou igual a U epsilon linha de Z. Então, isso quer dizer que essa expressão, essa convolução é crescente como uma função de epsilon. Então, quando você leva epsilon para zero, os valores decrescem. Então, levando epsilon para zero, os valores decrescem. E o terceiro ponto é que U epsilon de Z decresce para U barra de Z, é o limite decrescente de funções subharmônicas. Então, logo é subharmônica. Então, logo é subharmônica. E, além disso, U barra é igual a U em quase todo ponto. Então, na demonstração, então, essa primeira coisa é que
que eu escrevi aqui é, pelo mesmo argumento de antes, u epsilon é subharmônica, e agora u em L1 block não é necessariamente C2. Que eu acho que então, eu só escrevi alguma coisa super rápida aqui para o primeiro ponto. Mas eu acho que u vezes uv de lambda maior ou igual a zero para todo v aqui implica que u epsilon, que é a mesma coisa, vale... Isso é integrando sobre ômega. Então, isso. Sim. Que isso vale para todo V. Mas agora u epsilon já u epsilon é suave. Então, isso implica que u epsilon vezes v de lambda é maior ou igual a zero. Isso é integral sobre u epsilon, as hipóteses um pouco mudando levemente, mas então nós temos isso para todo, então isso vale para todo v, então isso implica que u epsilon é maior ou igual a zero, é logo u epsilon é subharmônica. Então, esse argumento eu aceito. O que é necessário é mostrar essa implicação. Isso eu não tenho no papel, mas isso é o que é necessário. Sim. Mas eu acho que isso deve ser relativamente fácil. Eu vou deixar como exemplo. A segunda coisa, esse segundo ponto, é eu utilizo... Então, isso é que... Então, essa desigualdade... Então, o fato dessas funções serem crescentes como função de epsilon. Então, para essa desigualdade, eu faço uma dupla convolução. E, então, digo u epsilon vezes phi delta para delta qualquer coisa suficientemente pequena. Então, isso é igual a u vezes phi epsilon vezes phi delta. Eu afirmo que então, entre essas funções, eu tenho então, essas são comutativas aqui. Então, isso é phi delta vezes u epsilon. Não, phi epsilon. Phi epsilon. Então, isso é um exercício. Isso é um exercício. Então, u convolvida com phi delta é suave e subharmônica. Então, pelo último lema, isso implica que
u vezes φ delta vezes φ epsilon em algum ponto z é menor ou igual a u vezes φ delta vezes φ epsilon linha naquele ponto. Então isso é usando exatamente esse fato para funções subharmônicas e suaves. Só que nesse lado eu volto para essa expressão. Então isso quer dizer que u epsilon vezes φ delta em z é menor ou igual a u epsilon linha vezes φ delta em z, com a mesma. Então isso é voltando para essa expressão aqui, e agora levando delta para zero, é que a convergência é uniforme em compactos por essas funções u epsilon e u epsilon linha serem suaves. Então nós podemos, isso converge para u epsilon em z, isso converge para u epsilon linha em z. Então isso vale para todo delta, então nós temos essa desigualdade. Então isso é desigualdade desejado. Então essa desigualdade desejado é via a informação que nós temos para funções diferenciáveis, mas aproveitando disso via a dupla convolução. Então, convolução de uma função suave tem uma certa propriedade, então logo a convolução de uma função que é um pouco mais arbitrária, sendo localmente L1, nós obtemos a mesma conclusão naquele caso. Então, o terceiro ponto nesse enunciado que eu coloquei, então, segue da observação do começo, início da aula. Então, que isso é uma família decrescente em epsilon de funções subharmônicas, assim. Então, isso é uma família decrescente de funções subharmônicas convergindo, e isso converge para alguma coisa. Então, isso é convergindo para u barra, mas também que deve ser
subharmônica. Então, essa função u barra também deve ser subharmônica por aquela observação do início, mas também pelo lema 1, eu acho. Essas funções u epsilon são convoluções. Então, lema 1 implica que u epsilon converge para u em quase todo ponto. Então, necessariamente, u e u barra devem ser iguais em quase todo ponto. Em quase todo ponto. Eu só vou confirmar que então isso é lema 1. Tá. Então, para funções subharmônicas, eu estou seguindo diretamente esse capítulo do livro do Romander. Então, tem dois pontos específicos que faltam ainda. Então, sobre uma coisa sobre funções suaves, então é só fazer derivada, e o outro que é uma lema bastante delicado. Então, usando teoria de medida, então, um resultado que é o lema de Fatou, que é um resultado na teoria de medida bastante com meus padrões, então isso é bastante delicado. Mas isso demonstra um lema para funções subharmônicas que a gente utilizará para funções holomorfas em várias variáveis daqui a pouco, então, eventualmente. Então, eu vou apresentar esses dois resultados, depois, assim nós podemos começar com funções holomorfas de várias variáveis. Então, primeiro, uma definição, que é uma função f, uma função de classe C2, é estritamente subharmônica. Se o laplaciano de f é estritamente positivo. Tá? E o teorema que a gente vai utilizar é que não sei por que eu tenho isso. Tá, então, seja f uma função que é de classe C2, uma função positiva, então f maior ou igual a 0, tal que
o logaritmo de f é subharmônica. É subharmônica em ômega. Então, o logaritmo de 1 mais f é estritamente subharmônica. Exceto em pontos onde ambos nós temos o gradiente de f é igual a zero e o laplaciano de f é igual a zero. Em pontos z, onde isso vale isso. Tá. Então, f é maior ou igual a zero. Então, o logaritmo de f, pelo menos, é bem definido, porque isso pode ser igual a menos infinito. Isso vai ser igual a menos infinito nos pontos onde f é igual a zero. Tá? Só que a gente não tem esse problema aqui, porque logaritmo de 1 mais f, então 1 mais f pelo menos é maior que 1, maior ou igual a 1. Então, logaritmo de 1 mais f é sempre positivo. Então, isso é uma função de classe. Então, isso é de classe C2. Isso já é de classe C2, porque 1 mais f já não é igual a zero. Então, isso é de classe C2. Além disso, isso é estritamente subharmônica, exceto em pontos. Então, o resultado anterior já diz que isso é. Então, já diz que isso é subharmônica. Então, o resultado anterior diz que log de 1 mais f é subharmônica. Então, não lembro o número, mas nós já temos um resultado que diz que logaritmo de 1 mais f vai ser subharmônica. Mas além de ser subharmônica, nós podemos diferenciar e nós temos isso. Agora, sabendo que isso é uma função de classe C2, então podemos diferenciar. Então, isso é fácil. Então, isso já é maior ou igual a 1. Então, o logaritmo não tem problema. Então, isso vai ser de classe C2. Mas a demonstração é só diferenciando. Então, o laplaciano do logaritmo de f é igual à divergência de f inverso vezes o gradiente de f, que é igual a menos o gradiente quadrado vezes f a potência menos 2 mais mais f inverso do laplaciano. Então, isso pelo menos vale onde f é positivo. Então, Então, isso é maior ou igual a zero. Então, isso vale pelo menos onde f é
f não é igual a zero. Isso vale como no sentido de distribuições, e onde f é positivo, isso vale pontualmente. Então, para f1, que é 1 mais f, temos o logaritmo do o laplaciano do logaritmo de 1 mais f. Então, deixa eu pensar. Então, eu faço a mesma expressão. Então, eu escrevo g igual ao logaritmo de 1 mais f. Então, f1 quadrado vezes o laplaciano do logaritmo de 1 mais f. Então, isso vai ter uma forma como esse, só que multiplicando, só que eu coloco f1, 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 f1. Mas eu vou multiplicar por f1 quadrado, multiplico por f1 quadrado. Então, isso é igual a menos o norma quadrado, o valor absoluto quadrado do gradiente de f1, mais f1 vezes o gradiente de f1. Só que f1, o gradiente de f1 é igual ao gradiente de f, é igual a isso, e o gradiente, e o laplaciano de f1 também é, então o laplaciano de f1 também é igual ao laplaciano de f, então isso é igual a, o gradiente de f mais f vezes o gradiente de f menos o gradiente de f quadrado. E isto é maior ou igual a zero. Então, isso é uma função que é... Então, isso é uma função suave, que deve ser maior ou igual a zero por causa dessa desigualdade. O laplaciano de f, por isso ser positivo, o laplaciano de f deve ser positivo, porque senão eu estaria tirando uma parte negativa. Então isso é positivo e isso é positivo. Então isso é maior ou igual a zero. Isso vale zero somente nos pontos onde isto e também isto são iguais a zero. Então isso é igual a zero. Então, em pontos onde isso é igual a zero, então isso é a soma de dois termos, ambos não negativos. Então, para isso ser igual a zero, esse laplaciano deve ser igual a zero, e essa expressão tem que ser igual a zero. E o laplaciano é igual a zero implica que esse outro termo também é igual a zero.
Tá? Então, então esse Laplaciano é igual a zero e necessariamente esse outro termo deve ser igual a zero também. Isso é o que nós queríamos. Tá. Então, lema. Então eu vou lembrar, nós lembramos um resultado para. Então, isso é só o resultado de análise de teoria de medida que a gente vai usar no próximo resultado. Então, isso é o lema de Fatou. Eu não lembro o lema de Fatou, eu tinha que olhar, então ele disse que, por causa do lema de Fatou, então, mas eu tinha que olhar no livro de análise para ver o que é. Então, eu vou anunciar. Então, o lema de Fatou, que diz... então, X é mi, é um espaço de medida. No espaço de medida, eu tenho uma sequência de funções mensuráveis, positivas, e na verdade são funções que definidas em X que podem tomar valor infinito, ok? Então seja f de x é igual a limite quando j vai para infinito de fj de x. Então f é mensurável, é a integral de f é menor ou igual ao limite sobre j das integrais. Então, isso é mensurável com respeito a essa medida. Tá? Então, logo, se menos infinito é menor ou igual a fj menor ou igual a infinito, então o lim sup dos fj's, das integrais de fj, então isso é menor ou igual à integral de lim sup dos fj's. Isso que são multiplicar por menos 1. Então, isto é o que nós vamos usar. Então, o teorema então, para ômega em C aberto, sejam VJ, ou isso é uma
sequência de funções subharmônicas. Então eu tenho VJ, uma função subharmônica em ômega, uma sequência de funções subharmônicas, tais que, então, duas condições para todo K em ômega compacto, VJ de Z é menor ou igual a MK para todo J e para todo Z em K. E também existe algum ponto C, tais que o lim-sup de VK é menor ou igual, quando J vai para infinito, isso é menor ou igual a C. E isso vale para todo Z em ômega. Tá? Então, essas são as duas hipóteses. Então, para qualquer epsilon maior que zero, é todo compacto, K em ômega, existe algum J0 maior ou igual a 1, tal que VJ de Z é menor ou igual ao mesmo valor C mais epsilon para todo J maior ou igual a J0. Tá. Então, isso é técnico, isso não é uma coisa super transparente para mim. Que isso diz é que para qualquer compacto, então essa família, para qualquer compacto, essa família de funções é limitada por cima. Isso é limitado por cima. É que para todos os pontos, o lim-sup é sempre uniforme. Então, o lim-sup é uniformemente limitado. Então, o lim-sup pode ter valores VJ para aquele ponto Z muito grande, mas no lim-sup, então, eventualmente, eles ficam por baixo daquele valor, por baixo de C mais epsilon. Então, a conclusão é que você pode escolher então, em todo ponto você vai ter isso. Em todo ponto você vai ter isso por causa da hipótese sobre o lim-sup. Só que a conclusão é que você pode fazer isso uniformemente em compactos. Você pode fazer isso uniformemente em compactos, que não é nada óbvio para mim. Então, e isso está usando o fato dessas funções serem subharmônicas. Então, a gente vai demonstrar isso.
Então, onde começar? Então, a priori eu tenho uma ômega. Então, a conclusão é sobre um set compacto. Para qualquer compacto existe um J0. Então, eu tenho um compacto K. É só falando desse compacto K, não importa o que é ômega. Se ômega é tudo C ou alguma coisa só um pouquinho maior que aquele K. Então, talvez... Então, a demonstração... Então, talvez restringindo a uma vizinhança de K, podemos supor que as funções são limitadas, são uniformemente limitadas. Então, são uniformemente limitadas, usando essa, podemos supor que as funções VJ são uniformemente limitadas em ômega. Essencialmente usando esse primeiro ponto aqui. E também as condições não mudam se a gente subtrai algum constante de todas as funções. Então, além disso, eu suponho que os VJ são todos menores ou igual a zero em ômega. Porque nenhum dessas hipóteses e nada na conclusão é afetado adicionando, subtraindo um constante. E também você pode adicionar um constante, isso não muda nada na subharmonicidade. Tá. Então a gente supõe isso. Então K é compacto. Então seja R maior ou igual a zero, ou R maior que zero, tal que K está dentro de ômega 3R. Então, isso quer dizer que, então, ômega 3R, isso é o conjunto de pontos em ômega de distância estritamente maior que 3R do complemento de ômega. Então, isso quer dizer que uma bola centrada em qualquer ponto em K, uma bola de raio 3R, é completamente contido em ômega. Então, a bola de raio 3R é dentro de ômega para todo Z0 em K. Isso é o que esse fato significa. Então, isso é uma bola de raio 3R. Tá? Então, para Z em K, é um desses VJs.
eu tenho π vezes r quadrado vezes vj de z é menor ou igual à integral dessa mesma função, eu vou transbordar um pouco aqui, de vj de z' integrando sobre a bola de raio R centrada nesse ponto Z. Então, isso é para Z menos Z' menor que R. Então, integrando sobre essa bola. Então, então, o lema de Fatou, que eu coloquei aqui no quadro, diz que o lim-sup, então, essas funções são negativas, então eu posso aplicar lema de Fatou para essas funções negativas. Então, isso diz que o lim-sup dessas integrais de v sobre então isso é sobre o disco, sobre esse disco de VJ é menor ou igual a d a integral sobre o mesmo disco do lim-sup de VJ sobre G. Então, lim-sup sobre J. Só que, por hipótese, esse lim-sup é... então, esse lim-sup é menor ou igual a C. Então, isso é menor ou igual a C. Mas agora, integrando sobre o disco, eu tenho πr quadrado. Então, integrando sobre o disco, aquele valor C. E todas essas funções são sempre negativos. As funções são negativas. Então, esse valor C é menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Então, o lim-sup, então, esses limites supremos são então, isso quer dizer que existe J0 que depende de Z em K, tal que essa integral de VJ sobre o disco é menor ou igual a πr quadrado vezes C mais epsilon sobre 2. Isso para todo epsilon suficientemente grande. Então, isso é para todo J maior ou igual a J0. Então, isso é pela definição do limite supremo. Então, a gente está fazendo o limite supremo de uma família de uma sequência de números e eles não são necessariamente todos por baixo disso, mas eles estão por baixo disso mais um pouquinho. E aquele mais um pouquinho é epsilon sobre 2 vezes πr quadrado. Tá?
Então, eu considero W nessa bola. W dentro do disco de raio R. Então, para delta, que é... Então, eu escolho... Então, eu escolho algum valor de delta aqui. Então, eu tenho o disco centrado no ponto W de raio... Não, o que é? Então, preciso uma bola. Então, para isso, nós temos o disco de raio R, centrado em W, centrado em Z, está dentro do disco de raio W de R mais delta, e isso está dentro de ômega. É isso que necessitou a escolha onde? Essa é a escolha de R. Essa é a escolha de R para ter uma bola de raio 3R dentro de ômega. Então, o desenho é esse. Então isso é W. Então, Z está aqui. Então, a distância entre esses pontos é isso. É isso. E depois, essa distância é delta. Essa distância é delta. E essa distância é delta mais R. Então, para isso W, isso Z. Então, inicialmente, W está no disco de raio delta. Então, isso é o disco de raio, não, isso é o disco de raio R. Eu considero o disco de raio R mais delta centrada em W. Então, isso é R mais delta. Então, de qualquer jeito, a desigualdade de triângulo força isso. Mas isso é o desenho que nós temos. Só que outra coisa é que então nós temos DZ R está dentro de DW R mais delta dentro de Z 3R. Isso dentro de ômega. Então, a desigualdade, então VJ é subharmônica. Então isso que
Pi vezes R mais delta quadrado vezes VJ de W é menor ou igual à integral sobre o disco de raio centrada nesse ponto W, de raio R mais delta, de VJ, então, de lambda. Só que, aqui eu estou integrando, isso é uma função negativa, em nenhum ponto é positivo. Então, se eu restringir, se eu integro sobre um conjunto estritamente menor, a integral vai ser menos negativo. Então, a integral vai ser menos negativo. Então, isso é menor ou igual à integral sobre da mesma função, mas agora sobre esse conjunto dzr, que é menor ou igual a essa expressão, que é pi r quadrado vezes c mais epsilon sobre 2. Então, isso me dá uma estimativa uniforme para o valor de função, nesses pontos W. Então, logo, eu posso então, isso quer dizer que VJ de W é menor ou igual a C mais epsilon sobre 2 vezes R sobre R mais delta quadrado. R mais delta quadrado. Então, isso já é menor que 1. Então, então isso é um pouco maior que um número negativo. Então, quando então isso vale para todo J menor ou igual a J0. É todo W no disco de raio R. Então, para delta para delta suficientemente pequeno, isso é menor ou igual a C mais epsilon. Então, se esse número aqui fosse positivo, isso seria automático por isso ser menor que 1. Só que você tem que balancear delta e R. Então, selecionar R e depois escolher o delta para ter isso. Então, isso vale então, a restrição é que isso, no final, isso vale para W dentro de dz delta.
por como R e delta e W interagem, mas isso não é importante. Mas agora, para então K é compacto. Então K é compacto. Então J0 pode ser escolhido uniformemente em K, que é que é o que a gente precisa. Então, logo isso vale onde é? VJ de W. Então, VJ de W inicialmente vale nesse conjunto, talvez escolhendo, talvez sendo o disco de raio delta, mas tanto faz. Então, isso vale em algum disco de raio delta para qualquer Z no conjunto compacto. A gente escolhe um recobrimento, a gente pode escolher um subrecobrimento finito, e isso possibilita a escolha de J0 independente desse ponto Z, que é o que era necessário. Então, uniformemente em K, como desejado. Para escrever todo o detalhe, então, eu só estou percebendo um pequeno detalhe relacionando R e delta, mas tanto faz, isso não faz diferença no argumento. Tá, então isso é o final desse primeiro capítulo. Então isso é a análise complexa de uma variável. Tá? Então agora nós podemos falar de várias variáveis complexas. Várias variáveis complexas. Funções analíticas e holomorfas em mais que uma variável. Então o resto agora, que é só, não sei, 15 minutos, alguma coisa, eu vou falar essencialmente a álgebra linear, as coisas mais básicas que nós fizemos na primeira aula em uma variável um tempo atrás. Então eu identifico Cn com R 2n, então um ponto Zj igual a xj mais o raiz quadrado de menos 1 vezes yj, eu identifico com xj yj, né? Então, é para formas diferenciais. É para formas diferenciais. Para U, uma função de classe C1 em ômega em Cn aberto.
Então isso é uma função que toma valores complexos, não somente reais. Então, du é a soma sobre j de du sobre dx j, dx j, mais du sobre dy j, dyj. Né? Mas xj é a parte real, só que isso eu posso escrever como du sobre dz dz j vezes dzj mais du sobre dz barra j dz barra j. Então isso é onde a mesma coisa que acontecia em uma variável, eu tenho dzj igual a dxj mais i vezes dyj. Então isso é esse termo, e isso é o conjugado complexo, e du sobre dz barra j é igual a 1 meio de du sobre dx mais i vezes du sobre j, du sobre dy j. Né? Você coloca menos 1 aqui. Então, se colocar menos 1, isso dá dz barra j. Você coloca menos 1 aqui, então isso faz a derivada com respeito a dz j. Então, eu escrevo d1, ou d coisa, de u igual a esse termo. D barra de u igual a isso. Então assim a derivada exterior, é du mais d barra u. Então forma alfa é de tipo 0. É de tipo 0. Se é somente se é uma combinação linear das formas dzj é do tipo 0, 1, se é somente se é uma combinação das dz barra j. Então d redondo
de U, isso é de tipo 1, 0, isso é de tipo 0, 1. A definição é que U em C1 em ômega com valores complexos é holomorfa ou analítica se é somente se D barra de U é igual a 0, e se é somente se DU de Z barra J é igual a 0 para todo J, se é somente se DU tem tipo 1, 0. Então, A de ômega é o conjunto das funções holomorfas. Né? Então, seja U igual a U1 até UK. Então, para esses UI, então, função analítica. Então, isso é um mapa, então, isso é uma mapa de algum conjunto em Cn para algum conjunto em Ck. Tá, espera um segundo. Eu vou trocar a caneta, trocar a coisa da caneta. Então, U manda ômega em Cn para Ck. Seja V uma função de classe C1 definida no outro conjunto W, o ômegazinho, para ômega em Ck aberto que contém a imagem de U. Então, então, U estrela de V, que é V composto com W, é uma função que é de classe C1, que é uma função de classe C1 em ômega. Então, isso satisfaz du estrela de V é igual a dv sobre duj mais a soma de dv sobre du barra j.
V é analítica, se dv sobre du barra j é igual a 0 para todo j, então isso implica que então isso junto com o fato de que duj é uma combinação das formas dz e dzi. Então, isso implica que d de u estrela de v também é de tipo 0 em ômega. Então, V é U-holomorphas implica que U puxando, então, V puxado para trás por U é holomorfa. E em particular, se U que envia ômega para ômega barra, ômega linha, é um biholomorfismo, é alfa é uma forma em ômega linha, é uma forma de tipo 1, 0, uma forma suave de tipo 1, 0. Então, puxando alfa para trás, dá uma forma também de tipo 1, 0 em ômega. Também é tipo 1, 0. Tá, então a próxima coisa é o teorema de função implícita em várias variáveis. Eu vou anunciar um teorema. Eu já fiz uma demonstração em uma variável, e a demonstração é, então, o ponto para tomar conta é igual nesse caso em várias variáveis, então eu vou anunciar, mas não demonstrar o teorema. Mas a gente vai continuar falando depois de formas diferenciais de grau mais alto. Então eu vou deixar lá e a gente vai continuar daqui a pouco. Então, um grande abraço a todos. Fica firme e forte em casa. Então, um abraço a todos. Então, até logo. Tchau.